Olá pessoal, hoje nós estaremos aqui para uma aula de centro cirúrgico. Essa é uma aula inicial e dentro de algum tempo eu estarei postando outras aulas e eu espero estar contribuindo para o seu conhecimento, certo? Hoje nós vamos falar sobre o centro cirúrgico. Vamos trazer aqui algumas definições, certo? Sobre o que é o centro cirúrgico. Estaremos falando especificamente sobre a localização, a definição, as suas finalidades e a importância desse local tão importante para a saúde do indivíduo, certo? Então, uma breve introdução, certo? O centro cirúrgico, ele pode ser considerado uma das unidades mais complexas de dentro de um hospital, certo? Devido à sua especificidade, a presença constante de estresse, né? E esse estresse pode ser gerado entre a equipe multiprofissional, né? Devido ao próprio desempenho das cirurgias e também entre o profissional e os seus familiares, né? Do paciente que será passado pelo processo operatório. E devido também à possibilidade de riscos, né, em meio a esta cirurgia, riscos de se contaminar, certo? São riscos que são perigosos à nossa saúde e no caso que os pacientes estão também sujeitos a serem submetidos à intervenção cirúrgica. Esse processo gera estresse também no paciente. O centro cirúrgico, então, ele é constituído de um conjunto de áreas e instalações que, no caso, permite efetuar essa cirurgia. A gente vai conhecer um pouquinho mais à frente, tá? E nas melhores condições de segurança para o paciente e também trazer um conforto para a equipe que o assiste também, né? Esse centro cirúrgico também tem que ser um local adequado para que tanto o paciente se sinta seguro, mas que também a equipe dentro desse centro cirúrgico se sinta capaz de promover um tratamento de qualidade para esse paciente, certo? Então vamos lá. Quanto à localização, tá? O centro cirúrgico ele deve ocupar uma área independente, né, dentro desse prédio, né? A gente entende que alguns hospitais são somente um piso, certo? E geralmente em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros, né? Geralmente os hospitais são compostos de vários outros pisos ou andares, né? Então o centro cirúrgico ele deve ocupar uma área independente da circulação geral, ficando assim livre do trânsito de pessoas, materiais estranhos que são relativos ao serviço. Dentro dessa localização, essa localização ela deve possibilitar o acesso livre e fácil, né, dos pacientes provenientes das unidades de internação cirúrgicas, pronto-socorro e terapia intensiva. Então, geralmente, esse centro cirúrgico ele vai estar assim, sendo construído e planejado dentro das proximidades das unidades de internação cirúrgica, né? Dentro do pronto-socorro de atendimento, devido à complexidade de que alguns pacientes que dentro dos hospitais devido acidentes, né? Então, geralmente precisam de intervenções cirúrgicas rápidas e também o pessoal de terapia intensiva, certo? Aqui tem um modelinho do centro cirúrgico, certo? Para que a gente possa ter uma visão mais ou menos do que é um centro cirúrgico, porque não adianta eu ficar aqui falando do centro cirúrgico, né? Então eu quero que você olhe bem, tá, para essa sala operatória, tá? Porque provavelmente quando eu começar a falar centro cirúrgico, eu quero que você já tenha em mente o que tem dentro desse centro cirúrgico, certo? Então a gente tem aqui uma sala operatória, né? Bem bonita. Claro que eu vou colocar aqui também outras imagens de alguns centros cirúrgicos que são a realidade do Brasil, tá? Então essa aqui é uma sala operatória complexa, né? Bem completinho. Então dentro do centro cirúrgico a gente vai ter aqui, ó, um negatoscópio, tá? Que esse aparelhinho aqui é onde o médico vai ver os raios-x, tá? A gente vai ter aqui a mesa cirúrgica, ok?
certo? Aqui a gente tem uns carrinhos de auxílios que servem para muitas coisas dentro do centro cirúrgico. A gente vai ter aqui, vamos ver o que mais, o carrinho anestésico que vai estar logo aqui, né, com os monitores. A gente vai ter o suporte de carrinho anestésico com medicações, ou o que seria o carro de emergência. Aqui nós vamos ter as bombas de infusões, certo? E tem outros materiais, né, acessórios, como o ramp, né, aqui. E tem várias outras coisas, certo? Então aqui a gente tem outra foto onde você consegue ver, né, esse centro cirúrgico totalmente equipado, né, com vários outros materiais. Aqui dá para ver o foco de luz logo acima da mesa cirúrgica, ok? No entanto, também a gente há de ver que há outras realidades no nosso Brasil, né? Aqui a gente pode ver uma sala cirúrgica bem simples, simplesmente com foco, né? Saídas de gases, oxigênio, ali ar comprimido, o carrinho anestésico, né? Monitores ali para fazer a monitorização. Então, geralmente no nosso Brasil, o que mais se vê vai ser essa sala mais simples, como que a gente está vendo, certo? Aqui eu quero mostrar para vocês um modelo, né, na verdade, do que seria o centro cirúrgico. Porque quando falamos de centro cirúrgico, a gente vai entender que ele tem várias outras áreas, a gente vai falar sobre isso depois. Mas eu quero que você veja, né, aqui algum modelo, né, de centro cirúrgico. Então vamos lá. Ó, aqui geralmente vai ser os locais, aqui eu estou riscando, os locais onde a gente vai depositar material pós-cirúrgico, tá? O material que foi utilizado, ok? Aqui, como é só uma planta, eu vou falar mais ou menos. Aqui a gente consegue ver várias salas operatórias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente consegue ver que aqui é um centro cirúrgico bem grande, né? Composto de salas grandes, né? Que essas salas são divididas de acordo com o porte. A gente vai falar sobre isso em outros pontos, né? A gente consegue ver aqui os corredores de acesso, né? Salas para materiais, corredor de acesso aqui. A gente consegue ver aqui alguns banheiros, certo? Aqui outro banheiro, que é por onde o paciente entra, né? Geralmente quando ele vai fazer cirurgias no qual ele se encontra em bom estado, que ele pode caminhar. E também a gente tem os locais por onde o paciente entra quando ele vem de maca, certo? Aqui também uma planta, só para que a gente consiga ver, né, direitinho como que funciona. A gente pode ver as setas seguindo, né? Corredor externo, recuperação anestésica, que também faz parte desse centro cirúrgico. A gente vai falar também em outras áreas, certo? Hoje é mais ou menos para a gente falar de uma forma geral o que é esse centro cirúrgico e trazer assim, uma amostra da planta de forma rápida, porque a gente vai trazer uma aula a respeito dessa planta, ok? Aqui um outro modelinho. O que eu quero que você tenha em mente nessa aula é que um centro cirúrgico ele vai depender do seu porte, tá? Então a gente vai ter pequenos centros cirúrgicos, certo? E também a gente vai ter grandes centros cirúrgicos, né? Onde a gente vai ter aquelas cirurgias bem mais complexas, certo? Então, como definição, né, para esse centro cirúrgico, vamos trazer aqui uma definição, certo? Esse centro cirúrgico ele é composto por um conjunto de áreas, como a gente já viu nas plantas, tá? Que eu passei anteriormente, que são dependências interligadas, tá? E instalações, tá? De modo a permitir que os procedimentos anestésicos cirúrgicos sejam realizados em condições assépticas, no caso que devem ser as ideais, a fim de promover segurança para o paciente e conforto, né, para a equipe que o assiste, ok? Aqui outra definição que eu quero trazer é um conjunto de elementos destinados às atividades cirúrgicas, bem como a recuperação anestésica, como eu já falei, ok? Então esse centro cirúrgico ele vai trazer todos os elementos necessários para que a gente realize essa cirurgia. Que elementos? Né? Todo o material cirúrgico, os profissionais,
os equipamentos, mesas operatórias, o carrinho de anestésico e dentre outros que a gente vai falar. Então, esse centro cirúrgico ele precisa propor, né, condições para que ocorra essa atividade cirúrgica. E dentro dessa definição, né, esse centro cirúrgico ele precisa ter um planejamento de unidade, né, ou seja, tem que ser elaborado por uma equipe multiprofissional, tá, tendo como base as normas do Ministério da Saúde e Anvisa. O que isso quer dizer? Que quando você formar, né, e você for convidado, né, para assumir um posto aí de gerência aí na sua prefeitura onde você trabalha, e o prefeito agora vai decidir construir, né, um hospital, aí um pequeno hospital, e aí ele vai convidar você para dar, né, aí as suas orientações. Então, dentro dessas orientações, o enfermeiro precisa estar dentro no momento dessa construção, porque o enfermeiro, ele que vai ter esse embasamento de saber aonde que é a sala, por que a sala tem que ser... exemplo, por que a sala tem que ser quadrada, por que tem que ser um balcão de altura tal, onde que tem que instalar os pontos de saída de oxigênio, enfim, né? É um planejamento que tem que ser multiprofissional, engenheiros, arquitetos, enfermeiros e vários outros, certo? Já dentro das finalidades, né? Então, quais que são as finalidades desse centro cirúrgico? Dentre as principais finalidades, né, a gente pode citar que é a realização de procedimentos cirúrgicos, tá? E devolver os pacientes às suas unidades de origem nas melhores condições possíveis de integridade, certo? Ou seja, nós não podemos pegar um paciente que entrou falando, caminhando, né, dentro desse nosso centro cirúrgico, e após esse processo operatório ele sair sem caminhar e sem falar devido a erros ou condições que geraram esses traumas para a vida desse paciente. Então, nós temos sempre que devolver o paciente de forma bem melhor do que ele entrou ali dentro desse centro cirúrgico, certo? Outro ponto de finalidade a gente deve servir de campo, esse centro cirúrgico ele deve servir como campo de estágio, né, para a formação, treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, né? Então, se você ainda não formou, e provavelmente você vai passar por essa área do hospital, que é o centro cirúrgico, vai poder conhecer e entender, né, o processo que desenvolve o enfermeiro ali dentro desse setor tão importante, né? E ele também serve para, no caso, vamos supor, estudos, né? Você vai finalizar o seu TCC aí, então ele também deve oferecer esse campo para a pesquisa e a ciência, certo? Outra finalidade também, ele serve de local para desenvolver programas, projetos de pesquisa, como eu já falei agora há pouco, né? Voltado para desenvolvimento científico, tá? Especialmente no caso que venha trazer aprimoramento de novas técnicas cirúrgicas e assépticas, tá? Isso a gente vai ver também quando a gente for falar sobre a central de material esterilizado, ok? Que também é um campo importante dentro dessa área de pesquisa, no qual se busca-se sempre, né, tá encaminhando para essas salas operatórias ou para a realização de cirurgias materiais totalmente assépticos e livres de microbiota, né, bactérias, vírus ou qualquer um desses seres. Então aqui outra finalidade, né, para a gente ir concluindo essa questão da finalidade, como eu falei, vai ser uma aula inicial rápida, tá? Que é prestar assistência ao paciente cirúrgico, tá? Em todo o período pré-operatório, que é outra finalidade, né? Então, essa assistência, ela inicia lá desde o momento da internação, tá? Enquanto se fala em período pré-operatório, ele não é somente ali dentro do centro cirúrgico, ele já inicia lá, né, no momento do atendimento, tá? De internação, ok? Realizar intervenções cirúrgicas, tá? É outra finalidade que a gente já comentou, e encaminhar o paciente à unidade na melhor condição possível de integridade física e mental, né? Como a gente já comunicou, não podemos devolver esse paciente de uma forma pior do que ele já tem entrado ali dentro desse centro cirúrgico. Outra finalidade do centro cirúrgico é proporcionar, né, os recursos humanos, então precisa ter profissionais suficientes para prestar essa assistência,
tá, a esses pacientes que estão ali na busca de melhoria da qualidade de vida, bem como também dos materiais, né? Não tem como médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o próprio pessoal da limpeza prestar uma assistência de qualidade se falta materiais, né, para o cuidado e a realização das atividades dentro desse centro cirúrgico, certo? Então, esses materiais ele tem que trazer condições ideais de forma técnicas e assépticas, né, para que venha possibilitar um andamento adequado no quesito de tanto de operação, de limpeza e os processos que a enfermagem desenvolve. Então, aqui as áreas do centro cirúrgico, tá? Eu também vou falar de forma bem rápida, certo? As áreas de centro cirúrgico. Nós temos aqui as áreas irrestrita ou não restritas, tá? Que dentro dessa área, no caso, ocorre a circulação livre de pessoas, tá? Nesse caso, não exigem cuidados especiais nem uso de uniforme privativo, tá? Eu quis falar sobre isso porque o centro cirúrgico ele é um local onde você tem que ter essas restrições, certo? Então, para a gente ter uma noção que ele vai ter áreas irrestritas ou não restritas, áreas semi-restritas e áreas restritas. Então, nessas áreas irrestritas ou não restritas, como eu já falei, é uma área livre de circulação, tá, do pessoal, no qual não vai exigir cuidados especiais e nem assim o uso de uniforme privativo, tá? A exemplo, a gente pode citar elevadores, corredores externos, tá, que vai levar o paciente até o centro cirúrgico, ou aos vestiários, ou ao local de transferência de macas quando esse paciente vem acamado, certo? As áreas semi-restritas, eles vão permitir a circulação de pessoal e de equipamento, no caso, sem interferência no controle e manutenção da asepsia cirúrgica, então não vai ter problema também. No entanto, é necessário o uso de uniforme privativo e de propés ou calçados adequados, né? A exemplo disso, a gente cita a secretaria, a copa, as salas de conforto, de guarda de equipamentos, que são salas que vão estar dentro do centro cirúrgico, entendeu? Então, permite a circulação de pessoal e de equipamento e não interfere de forma alguma no controle e manutenção da asepsia cirúrgica. Já as áreas restritas, tá? Elas vão ter limites definidos, tá? Para a circulação de pessoal e de equipamentos, onde se deve empregar rotinas próprias para o controle e manter a asepsia do local. Então, nesse caso, você vai ter que usar, além do uniforme privativo, é necessário o uso de máscaras, tá? A exemplo disso, a gente vai citar as salas cirúrgicas, tá? E as antessalas, as áreas de lavabos e corredores internos, onde ali não pode ter um grande trânsito de pessoal, tá? Porque são áreas onde a gente tem que trabalhar de forma mais asséptica, tendo em vista que a gente vai desenvolver ali dentro dessa área processos operatórios, tá? E aí a gente sabe que quanto maior o número de pessoas, maior a possibilidade, tá, de gerar infecção e contaminação a essas cirurgias que deverão ser ocorridas, ok? Então é isso, pessoal, tá? Era uma aula básica, como eu já falei para vocês, ok? Eu vou estar postando as outras aulas, tá? Eu espero que vocês aprendam, desenvolvam. São aulas rápidas, tá, pessoal? Eu sei que a temática é grande, então demandaria mais tempo, no entanto, a aula ficaria chata, né? E demorada. Então, eu vou colocar sempre nas aulas aquilo que é bem mais específico e que eu acho que é importante, né, tá? Para a formação do enfermeiro, tudo bem? Abraço, até mais.